Vamos começar falando sobre acentuação gráfica, né? Mais uma aula de gramática. A acentuação dos monossílabos, né? São acentuados apenas os monossílabos tônicos terminados em a, as, e, es, o, os. E aí tem um exemplo. Dê-me um copo de vinho. Vocês vão perceber que nessa frase a gente percebe a forma verbal de, né, de dê-me. Ela é pronunciada com mais força do que a preposição de, né, de vinho. As preposições, certos pronomes oblíquos, os artigos e as conjunções de uma só sílaba são formas átonas. Assim, não se acentuam os monossílabos átonos por, com, sem, a, de, em, né? Preposições, o me, te, se, nos, vos, o, os, a, as, lhe, o, lhes, os pronomes oblíquos, o, os, a, as, uns, né, os artigos, o que, se, o mais, conjunções. As palavras, né, a acentuação das palavras oxítonas, né? Vamos lembrar, oxítonas são as palavras cuja a sílaba tônica é a última, né? A gente sempre olha de trás para frente. E aí, falando das oxítonas, a regra é: acentuam-se somente as terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens. Aí, exemplo, né? Sofá, Paraná, IP, vendê-lo, através, retróis, refém, armazém, alguém, parabéns. Né? Percebam que a tônica é sempre a última sílaba, né? Acentuação das palavras paroxítonas, né? E vamos lembrar, as paroxítonas são aquelas, né, cuja sílaba tônica é a penúltima. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em R, X, N, L, PS, uns, I ou is, o, us, ons, an ou ans e em ditongos seguidos ou não de S. E aí vamos observar, secretaria, né? É um hiato aí, ó, né? Essas duas vogais que a gente separa. Não vou acentuar. Agora, secretária, aí é um ditongo, né? Porque eu não separo o lia, secretaria. Tá vendo? Eu falo junto. Então, quando ele for o som de um ditongo, ele vai ser acentuado porque é secretária. Secretaria, esse ia é um hiato, né? São duas vogais que se separam quando a gente for separar o som, né? Revólver, né? É uma paroxítona terminada em R, por isso ela tem o acento. E revolver, aí é uma oxítona, né? Porque aí é do verbo, né? Revolver. É a última sílaba que é tônica. Não é o caso de revólver, né? Que vol é a penúltima sílaba, que é tônica. Por isso ela tem acento, porque ela é terminada em R. E aí, então, assim, ó, a palavra caráter, né? Vou dar o exemplo de todas as paroxítonas, né? Caráter, Marte, são terminadas em R, então são acentuadas. Pólen, látex, né? Terminada em em X. Possível, fácil, bíceps, fórceps, álbum, álbuns, júri, tênis, ônus, bônus, elétrons, íons, ímã, órfãs, cáries, sótão ou sótãos. Agora preste atenção que a palavra quórum, ela vem do latim e ela não recebe acento gráfico, tá? Então prestem atenção. Com a reforma ortográfica, a gente tem que prestar muita atenção nisso, não se acentua mais a primeira vogal tônica do hiato ou, quando tem dois Os seguidos. Antigamente a gente acentuava, né, a primeira vogal. Agora não, esse acento caiu com a nova reforma, né? Então, ó, é o voo, o enjoo, eu te abençoo. Apesar de eu falar, né, o continua o primeiro o. É tônico, ele não leva mais acento, né? Também não se acentuam as paroxítonas terminadas em ens. Por exemplo, ó, jovem, jovens, nuvem, nuvens,
homem, homens, item, itens, vertigem, vertigens. Agora prestem atenção, tem uma observação. A palavra hífen tem acento, mas no plural hífens não, o acento fica sem acento. Pólen tem acento, pólens não, no plural não tem. Sêmen tem acento, mas sêmens no plural não tem. Então vocês têm que observar muito isso. Acentuação das palavras proparoxítonas, né? É a mais fácil da gente identificar, porque toda proparoxítona é acentuada, né? Quando que eu tenho uma proparoxítona, né? Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, né? Então, quando eu tiver uma palavra que a antepenúltima sílaba for tônica, ela é uma proparoxítona, então ela vai ser acentuada. E aí, ó, o exemplo: crisântemo, genética, hábito. Agora, uma observação: não se acentuam as palavras latinas déficit e superávit, né? Porque elas ficam como estão no latim. Então, elas não têm acento, apesar da gente ter uma entonação, tem a tonicidade da sílaba, tá? Com a reforma ortográfica, também não se acentuam mais os ditongos abertos, né? Tônicos, né? El, els, ei, eis, oi, ois, das palavras paroxítonas, né? Que são lá a penúltima, né? Assim, vamos ficar lá, ó. Ideia não tem acento, não tem mais acento, né? Tinha antes, mas com a reforma perdeu. Então tem ideia, plateia, jiboia, paranoico, heróico, asteroide, espermatozoide, todas perderam o acento. Agora, atenção, o acento dos ditongos abertos, tônicos, vai permanecer nos monossílabos e nas palavras oxítonas. Então, vocês vão prestar atenção, ó. Céu, mói, herói, pastéis, lençóis, etc., mantém o acento, tá? Acentua-se o i, ou is, e o us, tônicos que formam o hiato com a sílaba anterior. Vamos lembrar, o hiato são duas vogais juntas, mas quando eu vou separar a palavra, né, as sílabas da palavra, elas estão em sílabas diferentes, tá? Então, assim, a palavra saúde, né? Olha, o U, se eu for separar, é sa-u-de, né? Então, esse U fica sozinho, então eu vou acentuar. Saída, né? Ó, esse I também fica sozinho. Balaústre, egoísta. As exceções, né, a essa regra é que eu não vão se acentuar a vogal tônica nos hiatos que são seguidos de NH. Por exemplo, ó, rainha, bainha, ladainha, moinho, né? Tem lá o hiato, ó, ai, de rainha, mas vem um NH, então não tem acento, tá certo? Também não se acentuam as vogais I e U quando elas são precedidas de uma vogal idêntica. Quer dizer, se eu tiver um I antes de outro I, ele não vai se acentuar. Se eu tiver um U antes de outro U, eu não vou acentuar essa vogal. Assim, a palavra xiita, vadice, sucuba, etc., não tem acento. Com a reforma ortográfica, também não se acentuam mais o I e o U tônico, antecedidos de um ditongo nas palavras paroxítonas. Então, lá, a palavra feiura, boiuno, bocaiúva, saiuípe, não tem acento, tá? Aí, observação 1. Há palavras que são acentuadas apenas no plural. Por exemplo, ó, juiz não tem acento, mas juízes tem. Porque ele vai virar, né, o hiatozinho separado. Ele vai ficar sozinho o I. Raiz não tem acento, mas raízes tem. Observação 2. Não ocorre hiato na palavra intuito, gratuito, né? Intuito, gratuito, circuito, fluido. O fluido substantivo, né? Observação 3. Mesmo antecedido de ditongo, o I e o U tônicos permanecem acentuados se a palavra for oxítona, né? Quer dizer, a última sílaba for tônica. Teiu, tuiuiu, piauí. Então, essa mantém-se o acento. Com a reforma ortográfica, não se acentuam mais as formas verbais das terceiras pessoas dos verbos crer, dar, ler e ver. Por exemplo, ele crê, tem acento. Eles creem, não tem. Que ele dê tem acento. Que eles deem, não.
Ele lê, eles leem, não tem. Ele vê, eles veem. Acentuam-se as formas verbais das terceiras pessoas dos verbos ter e vir da segunda forma. Ele tem, eles têm, né? Aí eu tenho o acento circunflexo, ó, para ver que está no plural. Ele vem, eles vêm. Observação: os verbos derivados de ter e de vir recebem acento também na segunda e na terceira pessoa do singular. E aí então fica assim, ó. Tu retens, tem acento. Ele retém, tem acento. E eles retêm, também tem acento. A diferença é que muda o acento de ele retém para eles retém, tá? Tu intervens, ele intervém, eles intervêm. Todas as três pessoas são acentuadas. Com a reforma ortográfica, os grupos que, ge, gi deixam de receber o trema e o acento agudo. Lembra? O trema é aqueles dois pontinhos que ficavam em cima do U para mostrar para a gente que aquele U precisa ser pronunciado. Então, com a reforma ortográfica, esse acento deixou de acontecer nessas sílabas, né? Então, aí o exemplo, ó, sequestro, pinguim, aguentar, averigue, argue. Agora, eu não tenho mais o trema, mas a pronúncia continua mesmo, entendeu? Eu continuo pronunciando esse U, apesar de não ter mais o trema mostrando que eu devo acrescentar, né? Que eu devo sonorizar esse U. Com a reforma ortográfica, o acento diferencial deixa de ser usado na maior parte dos casos. Vai permanecer nos seguintes termos, né? Aquele acento que era só usado para diferenciar uma palavra, né, de uma classe gramatical para outra, só vai manter esse aqui. No caso de pode, presente, de pôde, pretérito perfeito, né? Quer dizer, pode, está acontecendo agora, ele pode. Ele pôde, no passado, né, no pretérito perfeito. Por, de preposição, né? E por, de verbo, tá vendo? O por preposição não tem acento, o por verbo tem. Vai desaparecer também nos seguintes casos, não vou ter o acento diferencial no seguinte caso. Coa, coas, são contrações. O coas, né, tá, eu comi um A aí, do substantivo do verbo e o verbo coar. Coas, do verbo coar, eu não vou, né, não vai ter mais acento. Para, preposição para, do verbo parar, também não tem mais o acento diferencial. Pelo, na preposição, ou pelos, né, preposição pelo, o substantivo, né, pelo de gato, pelos de gato. E pelo verbo, todos vão escrever da mesma forma. Pela, preposição, pode ser pela, substantivo ou verbo. Também não tem o diferencial, o acento diferencial. Pera, que é uma preposição arcaica, né, do português arcaico. Da pera a fruta, nem da pera a pedra. Então, não tenho mais esse acento diferencial. Vou escrever da mesma forma nos três casos. Polo ou pola, ou polas, ou polos. É uma contração arcaica também do português arcaico. Eu tenho o polo, o jogo, né? O polos, né, da Terra, né? O polo sul e o polo norte, que são as extremidades da Terra. Ou o jogo, o polo, aquele que a pessoa está montada no cavalo e arremessa com taco. Polo, polos, filhote de gavião. Pola ou polas, né, significando surra. O pola ou polas, o ramo de árvore, né? Não vai ter acento em nenhuma dessas situações. Pero é uma conjunção arcaica e tem pero, a fruta. Não tem mais o acento. E aí uma observação, podem ser considerados acentos diferenciais o que ocorre nas seguintes palavras. Por exemplo, o porquê, né? Eu tenho porquê, conjunção, que não tem acento. Eu tenho porquê, substantivo, né? O porquê das coisas. Ele vai ter o acento. Eu tenho que, conjunção ou pronome. E tenho que com acento quando ele é um substantivo ou quando ele está numa posição tônica.
Esses permaneceram do mesmo modo, quer dizer, continua tendo o acento diferencial. E aí a gente fica por aqui. Agora, o mais importante, né, do que a gente decorar a regra é entender. E uma forma muito fácil da gente aprender acentuação é lendo. Quanto mais a gente lê, mais palavras a gente conhece, mais dificuldade você vai ter em errar ou de não lembrar de como se escreve aquela palavra, né, se ela leva acento ou não. É claro, é bom estudar as regras, porque você vai conscientemente escrever da forma correta. Agora, a leitura nos ajuda a conhecer as palavras e assim não tem essa dúvida, né, de acentuação. As regras são feitas para a gente segui-las, né? Não para a gente decorar, mas para a gente entender e aprender, né? Já que é a nossa língua, né? E que é uma língua bonita. Então, até a próxima aula. Beijos.